Olá, olá você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O nosso canal fala de redação do Enem, produção textual, fala sobre jornalismo, que são minhas áreas de atuação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto do momento, critério de noticiabilidade, vamos falar de informação, mas vamos falar de censura e informação em tempos de guerra. Para isso nós vamos falar, sim, sobre o episódio Rússia, claro, Ucrânia, que é o assunto do momento, é o que pauta a mídia mundial, mas também nós vamos fazer um comparativo da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. O nosso objetivo aqui é pontuar a vocês algumas coisas importantes para vocês observarem como as ações, não importa se seja um país considerado democrático, autoritário, enfim, como é filtrada a informação para suprir interesses, evidentemente, daqueles países. A gente vai ver que sempre essa é a frase, né? A primeira vítima de um conflito, a primeira vítima da guerra, é a verdade. E como o objetivo aqui é mostrar o que é um bom jornalismo, para você entender o serviço que é dado como jornalismo, como ele é importante, especialmente numa época em que o jornalismo está sendo criminalizado, a gente vai mostrar como o domínio da informação é importante, não importa qual é o sistema. Dentro da democracia, o que se considera um sistema democrático, ou mesmo sistemas autoritários, o controle da informação sempre aconteceu e ele é histórico, especialmente em tempos de guerra. A maneira como se faz o controle é que é diferente. Legal? Então nós vamos falar sobre jornalismo e censura, em especial, nós vamos falar de jornalismo e censura, mas vamos pegar uma notícia para atualizar a nossa informação. Antes de mais nada, antes de eu continuar, não posso esquecer, dá um likezinho aí, ei, você, dá um likezinho aí, vai, dá um joinha, compartilha isso. Você não está inscrito ainda? Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai falar de muitas coisas sobre produção textual, sobre jornalismo, sobre mídia, de um modo geral. É importante que você também participe, dando sugestões aqui, aquilo que você quer ver que eu fale, ou posso tratar de assuntos de jornalismo, redação do Enem, vai aí, que nós estamos sempre atentos às sugestões aí de vocês. Vamos pegar a informação de 4 de março de 2022, dos grandes jornais brasileiros, no mundo todo, mas no Brasil. Folha de São Paulo, Rússia instaura censura à cobertura da guerra na Ucrânia. Facebook e Twitter são bloqueados. A informação dá conta de que são 15 anos de prisão para quem tratar a guerra Rússia, Ucrânia como guerra ou conflito, e não é. É uma operação ou uma ação. Olha que bonitinho isso, gente, olha que legal. A gente chama isso de eufemismo. Ou seja, o Putin não quer que você use a palavra conflito, guerra. Por quê? Porque são palavras, evidentemente, que levam a uma ideia que ele considera equivocada, a critério dele, evidente, não é? Isso é característica do Putin? Não, somente característica do Putin, porque, afinal de contas, na guerra Iraque, como é que os americanos e o governo americano e a mídia americana estavam tratando isso como libertação do Iraque, em vez de ser uma guerra ou conflito, libertação do Iraque. Não é bonitinho isso também? É a mesma coisa, é um eufemismo, ou seja, a tática é muito semelhante, legal? Então vamos ver o que acontece nesse momento histórico. É importante a gente entender que quando nós estamos diante de um regime ou sistemas autoritários, né? E no Brasil nós tivemos 2 bons exemplos disso no século XX, 64, e o Getúlio Vargas, na ditadura civil-militar de Getúlio Vargas, o controle da informação é a primeira coisa que tem que existir. Então, vai lá, ensino médio, você vai aprender o que foi o DIP, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda, que controlava a informação, arte, música, jornalismo, toda a informação na sociedade era controlada pelo DIP. 64, especialmente depois de 68, com a AI-5, você vai ter sensores instalados nos principais jornais brasileiros. Dentro da redação, você tem um sensor que está filtrando a informação que interessa ou não interessa. E é nesse momento, curiosamente, vou fazer uma ligação aqui, que é bacana, né? É que a arte vai cumprir um papel. Porque a música popular brasileira e o teatro brasileiro vão exercer um papel de dizer aquilo que os jornais não poderiam dizer, porque os jornais vão ter de dar a notícia da maneira real, como aconteceu. As artes, por meio da metáfora, por meio do jogo de linguagens, ela vai dizer de outra maneira, né? Vai dar um relato de outra maneira. Portanto, a arte é uma forma de resistência, sim, a sistemas autoritários. Mas a censura num sistema autoritário é muito mais fácil de visualizarmos. Agora, num sistema democrático, ela é subliminar. E é isso que eu quero mostrar para vocês.
como a maneira de operar é a mesma, a forma apenas, não é? O objetivo é o mesmo, mas a forma é que é diferente. É isso que eu quero relatar aqui para vocês. Então, vamos lá. Unidos começaram a Segunda Guerra do Golfo disparando 40 mísseis Tomahawk de 6 porta-aviões em diferentes pontos da região. Os primeiros ataques tiveram como alvo a capital, Bagdá, e foram considerados ataques seletivos. Os Estados Unidos chamam de campanha de libertação do Iraque. Segundo o Pentágono, o objetivo da primeira onda de ataques foi matar Saddam Hussein e os dirigentes do regime iraquiano. Vamos conversar agora ao vivo com o correspondente Marcos Uchoa. Marcos Uchoa, a capital do Kuwait, onde você está neste momento, também foi atingida por mísseis? Olha, vocês podem ouvir agora já os sons da sirene recomeçando. Ouçam agora. Olha só o que você está vendo aí, né? Curiosamente, você está vendo o Marcos Uchoa lá no Kuwait. Quer dizer, há um correspondente da Globo, mas esse correspondente está lá no Kuwait. E o que aconteceu naquele momento histórico, não é? Todos os jornalistas estavam baseados ali no Kuwait. Mas a guerra não era no Kuwait, a guerra era no Iraque. Eles não estavam na guerra no Iraque fazendo o que deveriam fazer, que é jornalismo. Mas eles estão sendo filtrados pela informação americana e inglesa, especialmente a assessoria de imprensa, naquele momento exercida pelos ingleses, e bebendo na fonte do exército inglês e do exército americano, tendo informações que são filtradas, portanto, pelo exército americano. Não era permitido você entrar nas zonas de conflito. Vamos ver isso de perto aqui, olha só. Primeiro, guerra Irã-Iraque é chamada de guerra de libertação. Putin chama de ação na Ucrânia. Qual é a diferença, né? Ou então, Operação Liberdade do Iraque. Que bacana, né? A gente vê como a história mostra que de liberdade não teve nada o Iraque, né? Muito bem. Isso acontece, portanto, 20 de março de 2003, né? Oficialmente começa essa guerra. O presidente americano, George W. Bush, ele chama isso de Saddam Hussein de o eixo do mal. Ou seja, era importante naquele momento histórico e aí a gente tem que entender um pouquinho da política interna americana, né? George Bush Filho, não tinha bons índices de popularidade quando ocorre o 11 de setembro. E, evidentemente, as ações dele ali no 11 de setembro vão dar essa popularidade necessária para ele. Mas, dentro daquela ideia maniqueísta, que é geralmente assim que acontece conflitos e guerras, né? Tem o mal e tem o bem, tem os bonzinhos e tem os malzinhos, né? É uma ideia maniqueísta que é muito fácil de a gente usar, porque nós fomos educados a essa questão maniqueísta, né? O pai da gente dizia que quando a gente era criança, meu filho, você tem que seguir o caminho do bem. Meu filho, é o bem, mas o que é exatamente o bem e o bom, né? Você tem que agir de maneira correta. Se tem o correto, tem o errado, mas o que é correto e errado? Esse maniqueísmo simplificado é usado pelos grandes poderosos, no caso Bush, que aí ele bota o eixo do mal. E o Osama Bin Laden é a personificação desse mal. Portanto, agora precisamos encontrar Bin Laden, mas ninguém encontra Bin Laden. E aí o que acontece? Sobrou para Saddam Hussein. É Saddam Hussein que vai levar a pior. Então, é nesse momento histórico, como não tem tu, vai tu mesmo, já diria. Não é? E aí, então, o que acontece? Havia necessidade de construir essa ideia negativa. É muito fácil você colar a ideia do mal no Saddam. O Saddam representa isso, mas também, gente, é muito fácil você colar a ideia do mal no Putin. A visão ocidental que se tem do Putin é a pior possível. Ou seja, a imprensa, as pessoas, enfim, de um modo geral, ocidentais, que estão recebendo informações filtradas pela mídia ocidental, tem uma péssima ideia do Putin, e com todas as razões do mundo, ok, tudo bem, mas é muito fácil você colocar isso, ou seja, tem o bem e tem o mal. E o mal é representado pelo Saddam Hussein, o mal é representado pelo Putin. Facinho de fazer isso, né? Aí, o que diz o George W. Bush? O Iraque continua a exibir sua hostilidade frente à América e a apoiar o terrorismo. Então, essa é a explicação para invadir o Iraque. Olha, ele continua praticando o terrorismo e ajudando o terrorismo. Esse é o papel de Saddam, que, aliás, é uma cria americana, assim como Osama. O regime iraquiano planeja há mais de uma década desenvolver o antrax, que é o gás nervoso, e armas nucleares. Então, evidentemente, essas são, como a gente está vendo aí, as desculpas, digamos assim, mas você precisa ter uma justificativa para invadir outro país, e as justificativas estão postas. Vale lembrar que nada disso foi
encontrado na guerra, ou seja, não se encontraram laboratórios que produziam esse gás, ou seja, era uma grande fake do governo americano. Isso precisa ser dito, né? Se criou esse ambiente, ou seja, se demonizou ainda mais o Saddam, isso era fácil de fazer, né, para justificar aquela guerra, que é uma forma de você manipular a opinião pública. Todo mundo saiu feliz, a indústria americana, a mídia americana, só quem não saiu feliz foi a população do Iraque. Essa, sim, sofreu com a guerra, como sempre se sofre, como a Ucrânia, quem está sofrendo lá, evidentemente, é a população. A partir disso, montou-se uma estratégia de guerra para sufocar o bom jornalismo. Olha só, gente, olha a censura, tá? Como ela é subliminar. Que não resistiu a uma característica americana que é muito importante, que é o patriotismo americano, né? O berço da objetividade jornalística que são os americanos, né? Foi atacado pelas armas do Bush. Por quê? Porque o Bush vai criar algo que é fantástico, ele chama de Oficina de Comunicações Globais. Olha os nomes como são bonitos, né? Oficinas de Comunicação Globais. É uma agência controladora da informação. Ora, controle da informação num país democrático? Como assim controle da informação? Sim, é uma agência criada para controlar a informação. Um país democrático. Como se controla a informação num país democrático? Pois é, se controla também, só que de uma forma muito mais subliminar. A gente não vê isso com clareza, né? A estratégia simplesmente era doutrinar, olha as palavrinhas, gente, doutrinar, direcionar a mídia para aquilo que interessava ao governo americano. Que diferença tem em relação ao Putin agora? Me digam, qual a diferença, né? A guerra contra o Iraque foi um acontecimento midiático. Por quê? É como se fosse um campeonato mundial, o Super Bowl. Né? Só faltou um cantor lá, na abertura da guerra, na primeira bomba, tá cantando legal e bonito lá, alguma coisa. Ou seja, isso também faz parte da cultura americana, né? O patriotismo exacerbado, associado a tudo, vira um grande acontecimento midiático. Os americanos são ótimos nisso, né? Por que eu insisto no patriotismo? Porque a imprensa americana acaba se transformando, na verdade, num verdadeiro porta-voz, num assessor de imprensa do governo americano. À medida que o 11 de setembro desperta esse patriotismo e a imprensa se veste com a bandeira verde e amarela e você só tem uma voz única, ninguém é dissonante, ninguém vai criticar o governo americano e as suas ações, porque se fizer isso vai ser chamado de antipatriótico. E o que ocorre? Ocorre uma censura, muitas vezes a censura velada, ou seja, aquelas vozes que poderiam se levantar contra, eles não vão se levantar contra, porque não existe clima para isso. E quem ousa fazer isso, muitas vezes é demitido, como aconteceu, várias demissões, ou calada a voz dessas pessoas que de algum modo tinham críticas ao governo americano. Ora, nada mais é do que também censura. Mas uma outra maneira, é uma censura com o mesmo objetivo, mas com uma outra estratégia, se eu fui bem claro aí. Né? Legal? Os jornalistas do mundo que cobriam, olha só o que acontece, os jornalistas do mundo que cobriam a guerra lá no Kuwait, ou seja, na periferia dos acontecimentos, eram chamados de embedded, ou seja, embutidos, encaixados. E eles viam um conflito, evidentemente, filtrados pela ótica do interesse do exército americano e inglês. Então, não tinha jornalista, você tinha assessores de imprensa que estavam trabalhando aqui. Tudo estava sendo filtrado, tudo estava sendo controlado. Né? Por outro lado, você tinha os unilaterals. Quem eram esses? Agora sim, esses faziam jornalismo de verdade. Um grupo de repórteres que entra no Iraque e vai fazer a cobertura de guerra. O resultado disso, Esteban Uyarra vai fazer um documentário de 1 hora, e eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, né? Que é esse documentário aí, em que ele vai mostrar como se faz jornalismo de verdade. Esse podia ser também o subtítulo, né? Ou seja, é um grupo de repórteres que entra na fronteira do Iraque e ali vai começar a mostrar a tragédia que é aquilo que os americanos chamam de, se é para usar uma linguagem bonitinha, ataques seletivos, né? Como foi usado aí, a gente viu na matéria do Jornal Nacional, os americanos chamam aquilo de ataques seletivos. Então, esses ataques seletivos, né, que a gente vai ver agora, e mostra claramente o que acontecia ali. Eles entram, os repórteres entram e começam, se deparam com uma cena. Por exemplo, uma mulher chorando compulsivamente, enterrando o seu familiar, o seu ente querido. Essas cenas são cenas chocantes, que mostram claramente o que é uma guerra, é uma tragédia. E uma guerra não tem lado. Toda a população sempre vai sofrer com isso. Já que a gente está acostumado a ver bomba caindo na Ucrânia, vamos ver o que acontece com as bombas que caem
Bagdá, como você está vendo, está sendo bombardeada. Legal? Guerra é guerra, não adianta. E a informação ela é fundamental no momento de guerra, e o controle da informação já vem ocorrendo, já desde a Primeira Guerra Mundial, você vê claramente no século XX como acontecia o controle dessa informação. Portanto, fica aqui registrado para vocês um outro ponto de vista do olhar de jornalismo sobre a questão da informação na guerra. E é muito bom a gente repassar, rever conflitos anteriores para ver que a maneira de operar é a mesma. Ou seja, a maneira de operar é diferente, não é? Mas o objetivo, sim, é sempre o mesmo. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí, legal? E convida a galera, compartilha.